Deus tem um propósito tão grande, quando a gente olha para as Escrituras, um propósito tão extraordinário para o homem. E por que o homem, na sociedade, no mundo, está cada vez mais perdendo o seu espaço? Vocês têm essa sensação também? Parece que a sociedade está cada vez mais promovendo a mulher, nada contra, porque as mulheres, durante muito tempo, muitos séculos, foram oprimidas. Mas agora, o que está acontecendo é o contrário. Agora os homens estão se tornando oprimidos. As mulheres estão ocupando espaço e a gente está cada vez mais distante do projeto original de Deus. Mas qual é o projeto original de Deus para o homem? Para a gente falar sobre esse projeto original, a gente tem que voltar para a origem, né? Quando a Bíblia diz que o homem foi criado, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. É claro que não está falando de exterior, né? Está falando do caráter. O ser humano foi criado como um ser inteligente, com um propósito da parte de Deus. Quando Deus criou o ser humano, o propósito original dele era que o homem refletisse no mundo quem Deus é. E por isso que ele diz assim: crescei-vos, multiplicai-vos, dominai e enchei a terra. Deus chamou o homem, chamou você, meu querido, chamou você para ser a expressão da sua criatividade, da sua autoridade, do seu poder, da sua organização no mundo. E o interessante é que a Bíblia diz que antes de Deus criar a mulher, Deus já tinha dado trabalho para o homem. Interessante isso. Deus criou o homem e falou: olha, você vai administrar esse jardim, você vai cultivá-lo. E o jardim não é o jardinzinho da nossa casa, não. O jardim era a terra. E você, então, vai ser o cabeça disso tudo. Você vai ser o meu representante. Só depois disso que Deus cria a mulher, porque percebeu que não era bom que o homem tivesse só. Então, o que eu queria dizer para você, querido, que entrou aqui hoje, é que o projeto original de Deus para a tua vida não é que você seja uma pessoa inexpressiva. Não é que você seja um camarada que não faz diferença no mundo. Não é para que você seja uma pessoa que seja cauda e não cabeça. Deus te criou para ser líder nesse mundo. Você está me entendendo? Para você ter um trabalho, para você ser uma pessoa que faça diferença. Mas acontece que o homem pisou na bola. E quando ele pecou, o projeto de Deus foi desviado, porque o homem que devia expressar a imagem de Deus peca, é expulso da presença de Deus, e ali ele já não é mais aquela pessoa brilhante. Ele vai descobrir, primeiro, a maldição. Ao invés de ter o favor de Deus no plantar, ele ia encontrar os espinhos. Ao invés de ter a comunhão com Deus que lhe dava a vida eterna, ele começa a morrer a cada dia. Mas eu queria dizer para você, quando você olha para a Bíblia, você percebe que Deus não mudou de plano. O homem pode pisar na bola, mas Deus sempre faz o homem voltar para isso. Vocês querem ver quando Deus chama Abraão? Desde o começo, o propósito de Deus é dizer: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão já era um homem velho, a mulher dele era uma mulher estéril. Como demorou um pouco, Abraão e Sara olharam um para a cara do outro e falaram: olha, daqui não vai sair coelho. Não tinha Viagra naquele tempo, mas o velhinho ainda dava no corpo. Mas ela não tinha jeito, porque ela já estava estéril. Então eles encontraram quem? O plano B. O plano B foi Agar. Agar era uma mulher jovem, uma menina de talvez uns 18 anos de idade. E dali nasceu Ismael. Mas o propósito de Deus não era Ismael. O propósito de Deus era Isaac.
Agora, quando a gente vê que da mesma forma que o homem pisou na bola em Adão, Deus já tinha a restauração em Cristo. Aonde Adão errou, Cristo acertou para trazer de volta o plano original de Deus. Amém. Abraão errou e gerou Ismael, mas Deus continuou com o seu plano original e nasceu Isaac, o filho da promessa de um milagre. Então o que eu quero dizer para você, querido, que ainda que você esteja vivendo hoje dentro de uma situação onde você não está no plano original de Deus, Deus é capaz de restaurar a tua vida e mudar a sua história. E eu quero declarar para você que veio aqui, nós vamos orar, nós vamos buscar Deus, e nesse tempo em que os homens estão cada vez mais para trás, você vai receber uma unção nova e vai sair daqui crendo no que Deus tem para a tua vida e vai experimentar em nome de Jesus. Porque uma coisa que você vai aprender aqui, eu vou falar muitas vezes: quem governa o mundo físico é o mundo espiritual, não é o contrário. Não são as suas decisões nesse mundo, não é as coisas que você faz nesse mundo que vão garantir a tua bênção, a tua prosperidade. Ao contrário, o que nós vamos aprender aqui é qual é o plano original de Deus. E quando você vê ao longo da Bíblia, o plano original de Deus sempre foi o homem reinar, governar. Quando veio João Batista, o que ele dizia? Arrependei-vos, pois está próximo o quê? O reino de Deus. Quando Jesus veio e começou a pregar, o que ele dizia? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Algumas versões dizem reino dos céus, e as pessoas pensam que isso está falando de uma coisa lá para o céu. Não, não, querido, no céu você não vai reinar não, porque lá tem reino já. No céu Jesus já governa lá com o Pai e o Espírito Santo, amém? Portanto, esse chamado de Deus é para a tua vida aqui na terra. Esse é o plano original de Deus. E hoje eu quero começar a pregar a partir de um versículo de Mateus 6,33, que diz assim, repitam comigo: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A palavra de hoje que eu tenho para vocês é como priorizar o reino de Deus. A prioridade no reino de Deus é que vai mudar a sua vida. E eu quero mostrar para vocês, queridos, que o plano de Deus para a sua vida, e se você entrar nesse princípio onde o reino de Deus é prioridade na sua vida, ele vai fazer uma reviravolta na tua história. Ele vai dar uma guinada na tua história, e você vai sair debaixo dessa canga, dessa opressão do diabo na tua vida, e vai prosperar por causa do favor de Deus. Amém? Então, primeiro eu quero começar te desafiando. Nós precisamos redefinir as nossas prioridades. Buscai primeiro. Acontece que quando a gente fala de prioridade, todo mundo vai dizer: qual é a primeira coisa na tua vida? As pessoas dizem Deus. Será? A tua prioridade é a coisa principal na tua vida. Qual é a coisa com que você gasta mais tempo na tua vida? Nosso foco maior. Qual é o foco da tua vida? No que você passa pensando o dia inteiro? Alguns brincalhões vão dizer sexo. Diz que a mulher levanta até meio-dia. O homem já pensou pelo menos 20 vezes em sexo. E a mulher até meio-dia já pensou pelo menos o dobro disso no cabelo dela. Sexo é bom, mas não é a nossa prioridade. As nossas prioridades, elas são importantes, gente, porque na verdade a prioridade é você fazer uma escala de valores. E
E a grande verdade, eu estou tão feliz de ver esse bando de homem aqui. Sabe por quê? Porque as igrejas, na maioria das pessoas, são mulheres. Por quê? Porque a mulher valoriza mais as coisas espirituais do que o homem. Mas eu quero dizer que isso vai mudar. Eu quero dizer que você vai ser o sacerdote da tua casa. Eu quero dizer que a autoridade espiritual na tua casa vai ser você, não vai ser a tua mulher. Eu quero dizer que quando você for orar, você não vai precisar que ela ore por você, você fique mudo, calado, simplesmente recebendo a bênção. Não, você vai ser o cabeça. Porque Deus fez o homem primeiro que a mulher, e Deus fez que o homem fosse o cabeça da mulher, e para você recuperar essa autoridade, você tem que recuperar a sua relação com Deus, amém? Então Deus tem que ter uma prioridade na sua vida, tem que ter importância, sabe, gente? A maior tragédia da vida não é a morte, a maior tragédia da vida é uma vida sem propósito. Se você não entendeu ainda qual é o propósito de Deus na tua vida, você está empurrando com a barriga. Mas desde que você nasceu, Deus tinha um propósito na tua vida. E o dia que você descobrir esse propósito e andar nele, você vai prosperar. Você vai entender o que é o favor de Deus na tua história. Talvez você esteja sentado e dizendo, mas eu já passei da idade, não tem volta. Tem volta sim. Porque um dia na presença de Deus, o favor de Deus vale mais do que 1000 anos de esforço. Então o que você precisa de verdade é descobrir o que é mais importante na tua vida. E para um homem é muito difícil entender que a coisa mais importante na sua vida é o seu relacionamento com Deus. O maior desafio da vida, portanto, é conhecer o que nós temos que fazer. O maior erro na vida é estar muito ocupado e ainda assim não ser efetivo, não ser eficiente. O maior fracasso na vida é ser bem sucedido na missão errada. O sucesso na vida é medida pelo uso efetivo e eficiente do seu tempo. Olhe para a pessoa do teu lado, para o teu irmão, e diga assim: você vai aprender que prioridades você precisa assumir. Por que o princípio, em segundo lugar, eu quero perguntar para vocês, por que o princípio da prioridade é tão importante para o reino? Porque as nossas prioridades vão determinar se nós vamos cumprir a missão ou não. Todos nós somos chamados por Deus para a implantação do reino. Você está me entendendo? O teu Deus é rei da terra. Ele é dono desse troço aqui. Você é herdeiro. E você é herdeiro, não é um herdeiro qualquer, você é um herdeiro real. Você é príncipe. E você precisa entender que esta autoridade que Deus tem para a tua vida é que comanda o seu destino. Acontece que Jesus disse: o príncipe desse mundo vem aí, eu não tenho nada com ele. Quem governa esse mundo aqui, esse planeta, é Satanás. E ele é aquele que escraviza, que explora. Mas se você entrar num relacionamento com Deus, o plano original de Deus vai tornar a tua vida aquilo que era para ser, como na época de Adão. Amém? Amém? Cada um de nós foi chamado. Quantos aqui já ouviram falar da teoria de Maslow? Maslow foi um psicólogo que ele era de uma linha da psicologia chamada de behaviorismo. Vem do inglês, né? Behaviorism. Que na verdade behavior no inglês é comportamento. É chamado também da teoria comportamentalista. Maslow, fazendo os seus estudos, ele descobriu quais são as prioridades dos seres humanos e principalmente dos homens. Eu vou ler para vocês aqui, e eu tenho certeza que vocês vão concordar com ele. As prioridades do ser humano: água em primeiro lugar, alimento em segundo lugar, vestimenta em terceiro lugar, moradia em quarto lugar, proteção, segurança, preservação, autorrealização e, por último, significado. Eu não sei se vocês observaram, mas começa
com as necessidades mais básicas físicas e vai caminhando para depois as necessidades ideológicas, psicológicas, existenciais. Então a verdade é que o ser humano vive nesse mundo atrás disso, de água para beber, de comida, de roupa. Por isso que você se preocupa tanto com essas coisas e muitas vezes não tem tempo para se preocupar com as coisas de Deus. Uma outra observação também que eu queria dizer é que as religiões do mundo, tirando o cristianismo, elas todas são centradas no seguinte: o homem faz alguma coisa para algum tipo de Deus, para que esse Deus cuide dele, dê uma boa colheita, faça chover. Você pode ver as religiões animistas, os índios, o que eles fazem? Eles fazem rituais para a chuva, porque chovendo tem colheita. Ou seja, as preocupações do ser humano fazem com que ele crie uma religião voltada para essa mesma coisa. Mas eu quero mostrar para vocês qual é a prioridade de Jesus para nós, lá em Mateus 6, de 25 a 33. Lembra que Maslow começou com a água e foi até a última coisa foi o quê? A vida, a autorrealização e daí por diante. Mas olha o que Jesus fala lá em Mateus 6, de 25 a 33. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao vez de que comer ou de beber. Olha lá. Uau. As prioridades que o Maslow falou que eram as primeiras. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo? Mais do que as vestes? Há 2000 anos atrás, Jesus falou antes de Maslow. Jesus já tinha detectado como é que o homem enxergava a vida. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves ao valor? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios significa os pagãos, é que procuram todas essas coisas. Olha para a pessoa do outro lado e diga assim: às vezes você é crente, mas vive como um pagão. O que é isso que Jesus está dizendo? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessidade de todas elas. Diga para o teu irmão do lado, diga: Deus sabe da tua necessidade. E aí que ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória! Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus está pegando a teoria de Maslow e está dizendo assim: eu sei que esse é o jeito que o mundo vive, mas esse é o jeito do pagão, de quem não tem Deus. Porque as minhas prioridades para vocês é exatamente o contrário. Comida, bebida, vestimenta, moradia. Não é essa a tua preocupação, querido. O que Deus está te dizendo é que se você gastar a sua energia, a sua inteligência, os seus dons, os seus talentos no que Ele se importa, que é o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas todas vos serão acrescentadas. Então Deus me mandou vir aqui para virar a chave na tua mentalidade. Amém. Tem muita gente que entrou aqui e está dizendo: meu Deus, como é que eu vou pagar minhas contas? Quando você devia estar dizendo: meu Deus, como é que eu devo descobrir
qual é o teu chamado para a minha vida, como é que eu vou ser mais fiel na implantação do teu reino, como é que eu vou usar do meu tempo, da minha vida, para te buscar, porque Ele está prometendo, não sou eu não, irmão. É Jesus que está te dizendo: você se importe com a implantação do meu reino, se importe em saber quem você deve ser, a me conhecer, que da tua vida cuido eu, e eu não vou te retirar não, eu vou acrescentar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe qual é o plano original? O plano original é você dizer: Deus, eu sou o teu servo, manda e eu obedeço. E Deus fala: faz isso, que eu vou cuidar das suas coisas. Porque às vezes, querido, você está tão debaixo do poder das trevas, que tudo que você põe a mão, o diabo põe a mão para atrapalhar. Já sentiu assim? Sim. Aí você fala: meu Deus, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Tem que buscar mais a Deus. O que você tem que fazer? Tem que orar mais. O que você tem que fazer? Tem que ler mais a Bíblia. Tem que descobrir qual é o chamado de Deus para a tua vida. Tem que começar a valorizar mais aquilo que Deus tem para a tua vida. Ele está te dizendo: faz isso em primeiro lugar, que eu vou acrescentar tudo que você precisa. Na Bíblia é muito interessante, porque existem várias pessoas que foram testadas nisso. Vocês se lembram quando houve fome em Israel? E Elias, foi Elias, né, que chegou e pediu para a mulher: o que você tem aí para fazer para comer? Não, não tem nada, só tem um bolo de um pouco de farinha e um pouco de azeite, vou fazer um pão para mim e para o meu filho e vou morrer. Ele falou: não, você não vai fazer para você, não, você vai fazer para mim. O que aquela mulher fez? O que ela fez? Obedeceu. E o que aconteceu? Durante os 3 anos e meio de seca, nunca faltou, porque Deus proveu sobrenaturalmente. Esse é o princípio. O homem, as mulheres muitas vezes ouvem uma palavra dessa e não tem nenhum problema de crer, mas os homens já começam a relativizar, né? Mas será que vai dar? Pô, pastor, você não sabe como é que está a minha conta bancária, você não sabe, eu tenho que trabalhar muito, tenho que matar 1 leão por dia. Deus está te dizendo: você pode enfrentar o leão com a força humana e você é mais fraco que ele, mas se a minha unção estiver na tua vida, você é que nem Sansão, o leão não é páreo para você. Então o que Deus está me mandando dizer é que você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui crendo que a tua vitória, a tua prosperidade, a porta de Deus na tua vida está numa tomada de posição, onde você vai colocar o primeiro lugar da tua vida em tudo, o reino de Deus. Então, em primeiro lugar, o que você tem que fazer é matar os seus ídolos, porque o ídolo é aquele que entra no lugar de Deus. O que é teu ídolo? Talvez é o teu negócio, talvez é o teu dinheiro. Deus está dizendo: o primeiro é para mim. Esse é o plano original. Tem muita gente querendo fazer o trabalho. Sabe, hoje, eu vejo a igreja hoje. Essa semana eu estava conversando com um professor da USP, é um judeu, e ele falou: me explica esse negócio de igreja. Como é que funciona? Como é que são as igrejas? Eu falei: eu vou te dar um perfil claro. Durante muito tempo, as históricas, as presbiterianas, batistas, metodistas, pregavam a palavra. Aí, de repente, por causa do avanço do pensamento filosófico no mundo, principalmente após o movimento existencialista, Deus deixou de ser o centro e passou a ser o homem. Eu faço aquilo que me dá vontade, eu tenho direito de ser feliz. Então as igrejas estão assim de pessoas que pensam que podem contratar Deus para ser seu empregado. Se eu fizer alguma coisa, ela der uma ofertinha, ou for todo domingo na igreja, eu faço o que eu quero da minha vida, mas Ele tem a obrigação de me abençoar. Deus não é mais o centro da igreja, o centro é o homem. Só que isso ainda é o plano de Satanás.
Porque quando Deus é o Senhor, Ele não tem nada com você. Jesus certa vez foi para Pedro e falou assim, começou a lavar os pés, e disse: Pedro, não, de jeito nenhum vai lavar meu pé. Parece bonito, né? Eu devia dizer: não, Jesus não pode me servir. Ele falou: tá bom, se você não lavar teu pé, não tem parte com você. Não, então lava tudo, Zé, porque eu quero ter parte contigo. Jesus falou: não preciso lavar tudo, vou lavar só seu pé. E o que Deus está dizendo para você hoje: quantos aqui querem ser abençoados? Quantos aqui creem que Deus tem poder no céu para simplesmente você estar diante do inimigo e ele fazer assim, pum, e o inimigo cair morto na tua frente? Quantos aqui sabem que Deus tem condições de arrebentar uma porta que está fechada, que o inimigo fechou, botou tranca a rua, macumba, feitiçaria, Deus está dizendo, pum, e a porta arrebenta de uma vez? Mas sabe quando vai acontecer isso na tua vida, meu querido? Quando você colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Jesus está dando uma dica, uma palavra poderosa aqui. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que são as prioridades de vocês, que não deveriam ser, serão acrescentadas. O plano original de Deus é que você seja grande, que você governe e não seja governado, que você domine, que tenha influência, que tenha conquista. Mas o segredo só existe mudar as prioridades. Então, a primeira palavra de desafio que eu quero dizer para você: você vai sair daqui e vai fazer um compromisso com Deus. Senhor, na minha casa o intercessor sou eu. Amém. Amém. Não, minha mulher. E querido, você pensa que isso é só um desafio para você? Eu sou pastor. Durante muito tempo, quem era de oração lá em casa era a Lília. Ela me chamava para orar, eu não gostava. Eu gostava de estudar a Bíblia. E eu comecei a buscar Deus, e comecei a ficar apaixonado por Ele. Hoje eu oro mais que ela. Hoje ela vem para mim: ora por mim, quero essa unção que você está, passa a mão na minha cabeça, e eu passo e declaro. Aleluia. Eu quero te dizer, querido, o dia que você começar a tomar parte e tomar posição, dizer: Deus, eu sou chamado para ser o sacerdote na minha casa, eu vou ser mais crente que minha mulher, eu vou ser referência para os meus filhos, eu vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu quero te desafiar, se Deus não vai abrir as portas para você, em todos os sentidos, coisas que você tem que ser um provedor, e Deus está dizendo: cuida das minhas coisas, que quem provê sou eu. Se eu provejo para o passarinho, para os passarinhos, para os pardais, para os lírios do campo, o que você está preocupado em ter que prover para a tua casa? Ah, pastor, quer dizer que eu não tenho que trabalhar? Não, você tem que trabalhar muito. Mas quer dizer que antes de você ter o teu trabalho, você tem que dar o primeiro momento da sua vida para Deus. Quando você ganhar o dinheiro, antes de você gastar nas coisas que você gosta, você tem que dar a parte de Deus. Amém. Esse princípio da prioridade para Deus é desde o Gênesis, querido. Quando você vê a oferta de Caim e Abel, o texto diz assim: passado algum tempo veio Caim e ofertou. Ele deu depois, ele fez tudo o que tinha que fazer e deu o que sobrou. Abel, ele deu a primícia do rebanho. Primeiro cordeirinho que nasceu foi teu, Senhor. Em primeiro lugar, o reino de Deus. O primeiro lugar da tua vida, os primeiros minutos do teu dia, o primeiro recurso que você recebe, ofereça para o reino de Deus. E você vai ver se Deus não vai te abençoar espetacularmente. Você será grande e não pequeno, será cabeça e não cauda. O propósito de Deus original é o governo. Jesus diz assim: o homem não vale muito mais do que essas coisas. Ou seja, para Maslow, a prioridade do valor intrínseco do homem é uma das últimas coisas, mas para Jesus é uma das primeiras. Primeiro de tudo, o reino de Deus. Depois,
as demais coisas. Então o texto fala: buscai em primeiro, diga-se, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Alguém pode me dizer o que é buscar? Como é que você busca o reino de Deus? Quem aqui batalhou muito para conseguir a tua esposa? Tem alguém aqui que para conseguir a esposa teve que ralar? 8 anos. 7 anos. Pegando o ônibus de Santo André, a Baguara, passando pela Praça João Mendes, subindo a Tabatinguera, Ela marcou a vida dele, ele está traumatizado. E conseguiu. Quando a gente quer uma coisa, a gente busca assim. Mãe. Você rala. Quem que ouviu outro dia? Algum jogador de futebol que disse que caminhava 16 quilômetros para ir namorar. Soares. O Luizito Soares caminhava 16 quilômetros para namorar, depois tinha que voltar os 16 quilômetros. Eu fico pensando, sabe, tem crente que se tiver que pegar um carrinho e dirigir 10 quilômetros para ir na igreja, não quer, é longe. Ou se tiver que levantar de manhã para ir para uma maratona de oração, fala, é muito cedo. É segunda-feira. Começa segunda-feira, o Daniel já está fazendo. Eu queria te desafiar, meu querido. O diabo sabe disso. O diabo quer fazer de você um Ricardão. Aquele cara pacato, trabalha o dia inteiro, chega no sábado sentadão no sofá, tira o sapato, aquele chulezão, só ali comendo, vendo TV, não quer que você se preocupe com as coisas de Deus. Enquanto isso, ele está te roubando, as bênçãos de Deus estão passando na tua frente. Mas o que Deus está querendo que você faça é: Pai, ainda que meus sentimentos digam para mim que não tem mais jeito para mim, que eu já perdi meu tempo, eu quero provar o teu poder, o teu milagre. Eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu vou ser o líder espiritual da minha casa. Eu vou ler a palavra. Eu vou orar, eu vou te buscar. Mas eu quero que isso na minha vida aconteça. O Senhor me mostra o que o Senhor quer de mim. Mas eu quero que a minha vida seja uma prova de que o Senhor acrescenta o que os outros não têm. De que o Senhor abençoa o que os outros não têm. Porque eu estou te dando o primeiro lugar. Amém? Quantos querem declarar: eu posso fazer isso em nome de Jesus? Essas palavras, portanto, quando fala do reino, do domínio, fala que Deus reservou para a tua vida autoridade em todas as esferas que você tiver. Hoje em dia a mulherada está cada vez mais abusada. As mulheres gritam com os maridos, muitas vezes ofendem os maridos. É culpa delas? Não, é culpa nossa. Porque quando você busca a Deus, existe uma aura de uma esfera de autoridade na tua vida, que a tua mulher vai te respeitar. Ela vai olhar para você e vai dizer: esse é o homem que eu queria para a minha vida. Por quê? Porque você está ocupando o papel para o qual Deus te criou. Agora, quando você começa a se distanciar do propósito que Deus te criou, sabe o que acontece? A mulher, muitas vezes, no desejo de buscar a Deus, ela se torna aquilo que você deveria se tornar: a sacerdotisa da casa, a líder da casa. E Deus não chamou a mulher para isso. Mulher que não é liderada pelo homem perde o respeito pelo homem, perde a admiração pelo homem. E quando não tem respeito e admiração, perde o amor. Deus quer que você, querido,
busque não só o reino de Deus, mas a sua justiça. Porque Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Alguém pode me dizer o que você entende disso? O que Jesus está falando da justiça de Deus? Que a gente tem que buscar. Jorge, você é advogado. O que é uma justiça? O que a justiça faz? Aplica a lei. A justiça aplica a lei. Pura e simples assim. Certo ou não? E a gente? Como é que a gente põe em primeiro lugar a justiça de Deus? A mesma coisa. Aplica que lei? A lei de Deus. Quando você tiver vontade de dar jeitinho, não dê jeitinho. Faz a vontade de Deus. Você pode perder no primeiro momento, mas vai ganhar. Porque você vai ter um advogado perante você, perante Deus, que é Jesus Cristo justo. Você está percebendo que Deus está querendo mudar a tua mentalidade? Deus está dizendo para você: busque a minha justiça. A minha justiça para comigo, no relacionamento comigo, no relacionamento para com seus irmãos, com as coisas. Crente que quer passar por cima dos outros, que quer dar um jeitinho, que quer dar uma roubadinha, não tem essa, meu irmão. Você quer prosperar na vida? Você quer que a promessa de Deus se manifeste na tua vida? Coloque em primeiro lugar a justiça de Deus na sua vida. Viva o Evangelho. E se você tiver alguma área na tua vida que você não está vivendo, fala comigo, Senhor, mostra para mim. E quando Ele mostrar, começa a obedecer. Porque a justiça de Deus, quando você está alinhado a ela, a autoridade de Deus se manifesta na tua vida. E a autoridade de Deus sempre está em conformidade com a lei de Deus. O que Deus fala? Eu quero que você guarde esse versículo, para fazer dele um lema e para fazer dele uma promessa. Buscar em primeiro lugar, em tudo. O que você quer de Deus? Você quer bênção financeira? Quantos querem ser abençoados financeiramente? Simples assim. Teu dinheiro, antes de ser teu, é de Deus. Aquele que é fiel no pouco, sobre muito colocarei. Deus não vai fazer você uma pessoa muito próspera. Ele vai te dar algumas oportunidades. Cada oportunidade dessa é um teste. Se você usar da oportunidade e oferecer para Deus o melhor, Ele te dá mais. Portas abertas, é assim. Todo e qualquer lugar onde você vá, se você consagrar sua vida, seus talentos, seu tempo, sua família, oferecer a Deus em primeiro lugar. Tem gente, irmãos, tem crente que não pode prosperar, porque quando prospera, fica endemoniado. O camarada ganha dinheiro, ele era fiel à mulher, aí ele vai trair. Está assim, ó. Quando está na dura, ele está buscando a Deus, está de joelho, está ajoelhando no milho. Ganha dinheiro, tchau. Tchau, querida. Agora, Deus te ama muito. Quando acontece isso, vem o açoite. E o açoite vem, não para que Deus te punir e dizer, está vendo? Não, vem para você ter uma nova oportunidade. Se quebrantar, pedir perdão e começar de novo. Aí você começa a crescer. Começa a crescer, as oportunidades começam a vir. Aí vem o inimigo e tenta. Se você crescer um pouquinho e já começa a achar que é o cara,
Quantos aqui querem prosperar? Quantos aqui querem ser honrados nesse mundo? Quantos aqui querem ser honrados na sua própria família? Honre a Deus. Você na tua casa não tem ninguém acima de você. Nem o presidente da república, nem o pastor, nem ninguém. Acima de você só Deus. E isso é muito perigoso, porque quando você está acima de você só Deus, você tem que lidar com Deus dizendo: Senhor, eu sou o último na escala aqui, mas o Senhor está acima de mim. E quando você faz isso, Deus te abençoa e as portas se abrem para a tua vida. Eu quero concluir essa palavra dizendo o seguinte, que a gente precisa entender o conceito do reino. Os conceitos do reino, a visão do reino. Para você entender, leia a Bíblia. Converse com alguém que conheça sobre o tema e coloque em prática na sua vida. Qual a visão de mundo que você tem? É a visão do reino ou a visão desse mundo? Porque tem crente que é assim. Ele vai no domingo na igreja, mas a vida dele, você vê pelos Facebooks, pelos WhatsApp. O camarada é um endemoniado. Chega no domingo, ele louva a Deus, mas durante a semana ele fala com todos os palavrões. Ele tem uma visão torpe. Se ele puder passar em cima do outro, ele passa. Se ele puder trair, ele traz. É uma pessoa que a mente dele é mundana, não é do reino. E o que Jesus está dizendo? Você está no caminho errado. Você está preocupado com essas coisas? Você devia se preocupar em fazer a vontade do meu Pai. Porque se você buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Precisamos entender a filosofia do reino, a mentalidade. Precisamos entender o governo do reino, a autoridade. Autoridade é uma coisa que, falar em autoridade hoje, parece que é um tapa na cara das pessoas. Porque antigamente, no meu tempo, eu não sou tão velho assim, mas no meu tempo, o professor entrava na classe, eu estudei em escola pública, todo mundo levantava. Cantava em nacional. Gente, na Copa do Mundo, sabe por que o Brasil tomou um 7-1? O Brasil tomou um 7-1 porque a maior vergonha que foi promovida por uma nação aconteceu naquele estádio, quando toda uma nação começou a xingar o presidente da República. Isso é uma quebra de autoridade que não existe. E olha que eu sou absolutamente contra o PT. Mas quando eu vi aquilo, eu falei para a Lília: isso aqui é uma maldição que está acontecendo nessa nação. E não deu outra. Vergonha, como nunca aconteceu. Por quê? Porque não se quebra a autoridade impunemente. Então, cuidado como você fala das autoridades que Deus constitui. Você tem o direito de no voto derrubá-las. Mas cuidado com as brincadeirinhas. Hoje os crentes tudo na internet, só detonando a autoridade, brincando, chacota. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Quem resiste à autoridade resiste a Deus. Quebra de protocolo, meu irmão. Filho agride pai. Mulheres não respeitam maridos, humilham seus maridos. Todo tipo de autoridade está sendo quebrada neste mundo. Você quer que a autoridade de Deus esteja sobre a sua vida? Comece tendo protocolo para com a autoridade. Amém ou não? Querido, quando você honra a autoridade que está sendo desonrada, você transfere para Deus a autoridade de julgar. É o filho que tem que honrar o pai até ele morrer. Porque você pode ser independente, mas ele é teu pai. Para o pai você sempre vai ter que olhar para cima, porque foi ele que te gerou. As autoridades espirituais, as autoridades constituídas são autoridades. Portanto, no reino de Deus só tem autoridade, só governa quem entende o princípio de autoridade. Precisamos entender a lei do reino. E quando a gente fala da lei, fala dos direitos, dos
deveres. Precisamos entender a sociedade do reino. Como é que nós vamos nos relacionar com os nossos irmãos, com as pessoas lá fora. Se você é um empresário, não passe ninguém para trás. Se você é um comerciante, não passe ninguém para trás. Fale a verdade. Viva para a glória de Deus. Que as portas vão se abrir na tua vida. Amém? Amém. Querido, o diabo quer que você acredite que você vai ser um zero à esquerda. E Deus me mandou dizer hoje para você: eu não mudei o meu plano original. Eu ainda quero fazer de você instrumento da minha glória. E eu ainda quero colocar autoridade na tua vida para você administrar o que eu dei, esta terra, o teu território, onde você pisar o pé. Se você disser Deus, o primeiro lugar é para ti. O Ari está aqui, o Ari tem vivido isso na vida dele. Ele tem compartilhado as coisas que Deus tem feito na vida dele. O Ari, posso falar, né, Ari? O Ari cresceu numa favela, ou não sei se era favela, perto disso. Uma vida muito simples. Ele veio falar outro dia para mim, chorando, falou: pastor, o que Deus está fazendo comigo eu não entendo. A prosperidade está vindo na minha vida. Sabe o que é isso? É primeiro lugar para Deus. Ele vai lá toda vez que tem ação social, ele está lá liderando a parte jurídica para as pessoas que vão ter orientação. Mas não só isso, ele está vivendo para Deus, consagrando sua vida, ele está experimentando. E não tenha medo, porque Jesus não diz para ter medo. Medo é incredulidade. Querido, se você, Jesus que falou, tá? Eu não teria coragem de falar aqui para vocês da minha cabeça, mas Jesus que falou: busque o meu reino e sua justiça em primeiro lugar, que todas as coisas que vocês acham que são prioridades, eu vou acrescentar para vocês. Não é vocês que vão fazer. Quando o povo de Israel entrou, Deus lá em Deuteronômio falou assim: olha, eu quero que vocês se lembrem de uma coisa, meus queridos. Estou parafraseando, tá? Deus fala: vocês ficaram lá no deserto 40 anos, que eu provei o coração de vocês. E eu provei o coração de vocês, porque quando vocês entrarem numa terra, vocês vão receber de bandeja, vocês vão habitar em casas que vocês não construíram, vocês vão usufruir de colheitas que vocês não plantaram, vocês vão ter gado que vocês não criaram. Vocês tomem cuidado com uma coisa: nunca se esqueçam de que foi o Senhor que lhes deu o dom de adquirir riqueza, para que você seja aquele que vai expressar o poder e a autoridade de Deus nesse mundo. Ele precisa prosperar a tua vida, porque ninguém olha para derrotado. Então saiba de uma coisa: eu não estou dizendo que todo mundo vai ser rico, não. Eu estou dizendo que não importa o que você fizer, se você for obediente a Deus, você vai prosperar mais do que os outros do teu lado, simplesmente porque Deus vai estar ao seu lado. Querido, toda vez que Deus entra numa guerra, só tem um final: vitória. Olha o teu irmão do lado e diga assim: quando Deus entra na tua peleja, só tem um resultado: vitória, guerra vencida. Amém, irmãos? Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós precisamos entender a cidadania do reino. Qual é o meu território? Porque o território que Deus te deu é teu. Quando você busca Deus, Deus vai falar: eu quero que você faça isso. Não ouse falar: não vou fazer aquilo. Porque quando você sai da vontade de Deus, simplesmente as coisas não andam. E quando você anda à vontade de Deus, as coisas andam fácil demais. Porque esse é o favor de Deus. Então, queridos, a primeira coisa, a primeira palavra que tem para dizer hoje para vocês: vocês vão sair daqui e perguntar: amanhã eu vou falar um pouco sobre isso. Mas como é que eu posso, na prática, buscar o reino de Deus em primeiro lugar?
Como é que eu posso na prática saber que eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu vou contar para vocês. E amanhã, depois de uma palavra que eu pregar, eu vou abrir para você fazer pergunta. Porque o que eu quero é que você saia daqui cheio de gás, cheio de autoridade, dizendo: eu vou mudar a minha vida e o Senhor vai me abençoar. Ainda esse ano eu vou viver um milagre, eu vou viver porta aberta. Deus quer te abençoar, querido. Cadê o Adriano? Adriano está lá atrás. Posso contar o teu testemunho, Adriano? Todo mundo sabe que o Adriano viveu anos e anos em droga, e o diabo foi roubando tudo dele, roubando a vida espiritual, roubando a família. Toda vez que ele pensava que ele estava firme, ele caía nas drogas. E todas as pessoas, eu sempre falei para o Adriano, não sei como é que você ainda é um cara inteligente. Você conversa com ele, você vê que ele é um cara inteligente. Falei: como é que você não fritou teu cérebro com tanta droga que você usou? Deus preservou a vida dele. Só isso que o diabo não roubou. A família da Andréia queria ver o diabo, mas não queria ver ele. E muitas vezes ele vinha falar comigo: pastor, eu falei: olha, querido, você fez escolhas ruins na tua vida, agora você vai ter que sofrer. Abstinência é um demônio, é duro, mas você vai ter que enfrentar. Recuperar o respeito não vai ser do dia para a noite. Hoje ele me deu um testemunho que uma pessoa da família dele, que era absolutamente contra, chegou para ele e falou: olha, eu quero te ajudar, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu estou vendo que você é outra pessoa. Por quê? Porque ele decidiu colocar Deus em primeiro lugar. Querido, Deus pode fazer isso na tua vida. Não tem ninguém, essa palavra é para 100% de nós. Não é para alguns, é para todos nós. Às vezes demora um pouco de tempo, porque tem gente que é ansioso, né? Mas Jesus já falou: não, não é isso, ansioso. Tem gente que fala: se não aconteceu agora, então eu vou chutar o pau da barraca, vou fazer o que eu quero. Você acha que Deus não conhece teu coração? Se não vê uma decisão genuína de dizer: Deus, se não for para fazer a tua vontade, viver para ti, eu não quero. Quando você humildemente faz isso, Deus vai, e eu estou profetizando aqui, Deus vai começar a mudar a tua história. Amém. Deus vai começar a trazer de volta para a tua vida respeito, honra, a autoridade na tua casa, na tua família. Tua mulher vai olhar para você e vai dizer: meu Deus do céu, o que aconteceu com esse homem? Deixa eu correr atrás de prejuízo, porque ele está indo na minha frente. Amém? Amém. Dinheiro não é só uma preocupação, ou não deveria ser. Buscar Deus em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. No conceito do reino existe o princípio da colonização. Por exemplo, alguém pode me dizer alguma colônia da Inglaterra? Austrália é colônia da Inglaterra. Quem mais? Estados Unidos não é colônia mais. Foi colonizado, mas não é colônia. A Austrália ainda é, ainda que seja um país independente. Mas Estados Unidos também vale. Ilhas Maldivas, Canadá, Nova Zelândia. O que é a colônia? Por exemplo, aonde que você dirige? Do lado direito ou de esquerda? No carro, aqui no Brasil. E na Inglaterra? Na direita. Aonde se dirige na Austrália? E na África do Sul? Nos lugares de colônia, a língua foi levada, os costumes, até chá das 5 eles tomam. O reino de Deus é assim. O reino de Deus está no céu, porque a colônia é sempre o poder daquele país numa terra distante. Até hoje, na Austrália, a rainha da Inglaterra é rainha na Austrália, é rainha na Inglaterra, no Canadá. Nos Estados Unidos não é mais. O reino de Deus na terra vai ser colonizado por você.
Da onde você pisar no teu trabalho, na tua família, você vai dizer: Satanás, esse território é de Deus. Você não tem autoridade para entrar aqui e cirandar. Põe isso daqui para fora. Eu sirvo ao Deus Altíssimo. Aqui dentro quem manda é o Senhor. Na minha casa você não vai ter autoridade. Satanás, o meu negócio, você não vai ter poder aqui não. Porque isso aqui é colônia do céu. Só que para você fazer isso, tem que ter obediência. Não existe privilégio sem responsabilidade. Qual é o projeto original de Deus? Ainda é que nós transformemos o mundo com o poder do Evangelho. Quando Jesus mandou os discípulos, ele disse: ide por todo mundo e fazer discípulos em todas as nações. Mas ele disse: vocês não vão no seu poder, na sua autoridade. Ele disse: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, olha para a pessoa do teu lado e diga: portanto, para você, significa, se você obedecer, a autoridade de Jesus está sobre a tua vida, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios, sobre o teu futuro, sobre os teus sonhos, sobre o teu dinheiro, e tudo que você fizer prosperará. Querido, o tempo é de Deus, mas Deus, ele é poderoso para cumprir o que ele prometeu. Glória a Deus. A nossa parte é descobrir o que é o reino de Deus para nós. Amar o reino de Deus. Eu fui no jogo do Palmeiras. Eu fui assistir Palmeiras em Curitiba, né? E na hora que começaram a cantar o hino nacional, a torcida do Palmeiras cantava assim: meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. O que eles estavam dizendo isso? Que o Palmeiras é acima da nação deles. Eu cantei o hino nacional ali, falei: eu sou palmeirense, mas acima do Palmeiras está a minha cidadania. E muito acima da minha cidadania está o meu Deus. Isso é tornar algo um ídolo. Quando você coloca algo na frente de Deus, você está quebrando o protocolo. Homens de Deus, o Senhor me mandou dizer: se vocês o obedecerem, vocês vão arrebentar a boca do balão. Vocês vão prosperar e as coisas vão ser trazidas de bandeja na vida de vocês. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Levante a mão para o céu, diga: Senhor Deus, feche seus olhos. Eu quero me colocar diante de Ti. Pedir perdão, Senhor, pelas minhas ansiedades, pelas prioridades erradas. Porque muitas vezes eu com a minha boca eu digo que o Senhor tem o primeiro lugar, mas não tem primeiro lugar, nem no meu amor, nem no meu tempo, nem nas minhas buscas. Eu não tenho te dado o primeiro lugar, mas eu me arrependo. E obrigado pela palavra de Jesus. Ela é instrutiva, mas é uma promessa. E o que Ele promete, Ele cumpre. Por isso, em nome de Jesus, ajuda-me, Senhor, a mudar as minhas prioridades e fazer do Teu reino e da Tua justiça o primeiro lugar na minha vida. E eu sei que Tu és fiel e cumprirá o restante da promessa. E todas as coisas, todas as demais coisas me serão acrescentadas para a glória do nome de Jesus. Eu entrego a minha família. Aqueles que ainda não têm vão dizer a minha futura família. Os que têm vão dizer minha mulher, meus filhos.
são teus, mas sobre a minha casa eu sou autoridade. Por isso eu quero ser exemplo como Jesus foi. Eu quero orar mais que a minha mulher. Eu quero buscar mais o Senhor que a minha mulher, para que os meus filhos, olhando para a minha vida, compreendam o que é verdadeiramente necessário e o que é prioritário na minha vida. Pai, eu consagro tudo que eu sou. Olha para o meu coração. Ajuda-me, Senhor, a andar em obediência, para que o teu nome seja glorificado e a tua autoridade na minha vida quebre todos os grilhões e Satanás não prevalecerá contra a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir.